Meus queridos, cumprimento a todos e cada um com a graça e a paz de nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz de poder voltar a gravar este segundo vídeo para o meu canal. Eu estou falando sobre os textos do Novo Testamento que fazem menção ao Senhor Jesus Cristo, chamando-o de Deus. Esta palavra, já explicamos no vídeo anterior, ela é polissêmica e ela tem significados diversos. Hoje eu quero comentar, não muito detalhadamente, o texto de Atos, capítulo 20, o verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse texto ele é bastante curioso e, em um certo sentido, para alguns idiomático, ou seja, de difícil e ou complexo entendimento. Inclusive, até alguns teólogos divergem, com relação a esse texto. Contudo, à luz das Escrituras Sagradas, eu não tenho nenhuma dificuldade de compreender que o Deus mencionado aqui em Atos, capítulo 20, versículo 28, é o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, inclusive, ele sofreu, logicamente, ao longo do tempo, alterações. Por exemplo, o famoso escritor o F.F. Bruce, ele comenta que esta frase poderia ser traduzida por meio do sangue de seu próprio. Ou então, ainda aborda a questão de que os escribas mudaram os textos por razões teológicas. O que eu, particularmente falando, eu discordo completamente, mas esse aí já é outro assunto. O que me interessa mesmo é que esse texto chama o Senhor Jesus de Deus. Existe um pensamento de que os escribas alteravam os textos para tornarem-nos mais fortes do ponto de vista doutrinário contra as heresias cristológicas de seus dias. Mas, fique bem claro, isso aí é a argumentação de teólogos. Então, ficamos com esse texto, que chama o Senhor Jesus de Deus. Porque, vejamos, por exemplo, esta Bíblia aqui é uma tradução excelente, inclusive eu recomendo, é a Reina Valera Gomes, de 2010. Em Atos 20 e o versículo de número 28, ela também traduz, portanto, olhai ou velai por vós mesmos. Eu já estou lendo o texto, está aí em espanhol e traduzindo. E por todo o rebanho, ao qual o Espírito Santo os constituiu por bispos, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quer dizer, tradução bastante interessante. Porque o que ocorre? Quem foi que verteu o sangue na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lógico, não faz sentido crer que este texto esteja se referindo a Deus o Pai, que quem morreu na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus Cristo. Fica então uma questão muito simples, Jesus sendo Deus e Deus não tem sangue? Sim, é uma argumentação interessante, porém não convincente. Por qual razão?
Porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele o fez como homem, porque Deus não pode morrer. Então, como homem, ele verteu o seu próprio sangue na cruz do Gólgota para comprar, resgatar, redimir os pecadores perdidos, incluindo a mim e a você, né, que já cremos nele como nosso único e suficiente Senhor. Portanto, a tradução, né, Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, é uma referência com toda a certeza à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é mencionado como Deus aqui em Atos, capítulo de número 20, e o versículo de número 28. Eu acho esse texto bastante interessante. Inclusive, curiosamente, esta Bíblia aqui já é uma outra, eu vou dar uma olhada nela. Esta Bíblia, ela é de edição católico-romana. A minha já está velhinha, né? Já está gasta, já a tenho há muitos anos, apesar que a uso de vez em quando, do padre Matos Soares, uma tradução que veio da famosa Vulgata Latina. Olha como ela traduz Atos capítulo 20 e o versículo de número 28. Atendei a vós mesmos e a todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, aqui é Espírito Santo, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, está vendo? Olha, Igreja de Deus. Agora é bom frisarmos o seguinte, a famosa e já conhecida tradução em língua portuguesa NVI, ela comenta, por exemplo, que nesse texto muitos manuscritos trazem Senhor. Não, o que aconteceu, na verdade, foi uma adulteração ou uma subtração. Ou seja, subtraiu-se, né, o nome Deus desse texto e introduziu-se indevidamente o nome Senhor. Simplesmente isso. Então, a NVI ela coloca dúvida na mente do leitor, né, mais desavisado com relação à palavra Deus que consta nesse texto. Porque não apenas a NVI, mas algumas outras traduções e versões subtraíram a palavra Deus deste texto e introduziram a palavra Senhor. E o que isto provoca? O enfraquecimento da doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo. A Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, ela traz a expressão com o seu próprio sangue, mas comenta no rodapé que literalmente isto significa com o sangue do seu próprio filho. Então, ela também deixa aí uma linha, né, divisória em relação àquela questão de crer ou não se o correto nesse texto é a palavra Deus empregada em relação ao Senhor Jesus ou empregada a palavra, né, Deus para a pessoa do Filho, por causa do significado com o sangue de seu próprio Filho. Então, Deus aqui seria o Pai que teria resgatado a igreja com o sangue do Filho dele, que é o Senhor Jesus. Então, eu estou citando dois exemplos de duas traduções bastante conhecidas em língua portuguesa, a NVI e a Almeida Revista Atualizada, que lançam dúvida na mente do leitor. Mas a Bíblia do Padre Matos Soares, eu mostrei que é de edição católico-romana, ela traduz corretamente. Mostrei também a Reina Valéria Gomes, e ela traduz também Atos 20 e 28, trazendo Deus, que é a palavra correta. E a própria King James, né, em língua inglesa, ela também traduz por Deus, que resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Então, nesse texto aqui, eu vou repetir, né, o que já disse anteriormente.
Deus aqui é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se o sangue vertido na cruz foi o de Deus, então esse texto prova categoricamente que o Cristo aqui é que é o Deus que verteu seu sangue na cruz do Gólgota. Deus abençoe meus irmãos, rica e abundantemente por Cristo Jesus, e a seguir, na primeira oportunidade possível, nós estaremos então gravando o terceiro vídeo, dando continuidade a essas nossas análises muito simplificadas e singelas sobre os textos do Novo Testamento que referem-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo, chamando-o literalmente de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo para os meus irmãos. Deus os abençoe rica e abundantemente cada vez mais. Amém.